Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos, ao primeiro dia do seminário Práticas Artísticas e Suas Inserções. Esse seminário ele é uma realização da revista e editora Panorama Crítico, que está no seu segundo ano de vida, e que se realiza graças ao programa da Rede Nacional Funarte de Artes Visuais do Ministério da Cultura. Ele conta também com o apoio do Centro Cultural CE, Érico Veríssimo, da Universidade Federal, do Instituto de Artes, e a todas as pessoas, essas mencionadas, os nossos agradecimentos. E a gente agradece também, especialmente, aos nossos convidados, que dividirão a mesa hoje, partilhar suas ideias. E eu gostaria de comentar um pouquinho a motivação desse seminário. A revista Panorama Crítico é uma revista que surgiu no Instituto de Artes, mas não necessariamente formalizada como uma revista institucional, mas sim de pessoas que estudam artes, que resolveram criar um espaço para discutir arte contemporânea, discutir arte, ocupando uma certa lacuna que a imprensa não cumpre, assim, quer dizer, o que é publicado, o que existe, o que é difundido, fica muito nessa estética, ou nessa superficialidade do release, mas não chega a ser um espaço de aprofundamento teórico e crítico. Eles foram muito corajosos e, desde o início, eu dei meu apoio, como professora, e estou até hoje, assim, muito motivada. Esse seminário é um pouco fruto de uma conversa que eles levaram adiante, e o objetivo hoje é pensar, quer dizer, quando eu fiz a proposição do tema, é pensar as políticas de artista, outros gestos e formas de compartilhamento, pensar nessa atitude política, se ela seria intrínseca a toda e qualquer atividade de artista, quer dizer, tudo que a gente faz é político, e se é político de quê? Será que a gente pode pensar que há uma neutralidade no ato anunciativo e nas práticas artísticas, sejam elas pinturas ou ações urbanas? Então, nós vamos ver hoje, pelos nossos palestrantes, dois enfoques importantes que tratam das ações artísticas e das práticas coletivas, da inter-relação, por exemplo, da arte com outras áreas, geografia, urbanismo, psicologia social, com questões ligadas à própria sociedade, que seriam os grupos sociais, e vamos observar um pouco de que maneira essas ações e essas práticas artísticas alteraram e influíram numa ideia de arte, do que a arte pode, do que é possível, e também, no campo da instituição, pensar se as instituições conseguem seguir esse movimento dos artistas ou se, de fato, essas questões ficam ligadas a uma certa periferia da crítica, ver de que maneira, hoje, no Brasil contemporâneo, essas questões estão sendo tratadas. E, bom, é bastante coisa. Para mim, era muito importante me perguntar que consequências essas posições dos artistas que se reúnem em coletivos ou em grupos, ou que tentam quebrar uma certa hegemonia de um sistema que não consegue acolher todas as poéticas ou todas as... não é a questão de acolher todas, mas de acolher as iniciativas artísticas, de que maneira esse movimento surge e gera ele mesmo um sistema em paralelo ou outro sistema, e de que maneira esse sistema vem novamente para a própria discussão da arte tensionar o que está de fato acontecendo. Bom, eu vou passar então, vou apresentar nossos convidados. Desde o ano passado eu fiquei muito motivada, antes disso mesmo, ano retrasado, com a proposta do Newton Goto, nosso convidado de Curitiba. Apresento para vocês essa malinha, que é uma coleção de vídeos independentes, são 225 títulos de filmes e vídeos associados às práticas de coletivos de artistas, de circuitos independentes,
do ativismo cultural, ações colaboracionistas, espaços alternativos, intervenções urbanas e performance. Ou seja, diversos tipos de iniciativa onde o artista, além de ser o propositor, é também um mediador do diálogo da sua prática, da sua obra com o público, e ainda o ativador de novas concepções do circuito artístico. Esse programa que o Goto acabou propondo e conseguindo realizar pelo edital Arte Patrimônio, ele acabou tendo uma repercussão muito interessante e positiva, porque, reunido na Marinha, a gente traz, de fato, um enorme manancial de fontes para um trabalho crítico. A partir daqui, é quase como se abrisse a possibilidade de... bom, os materiais estão aqui, o levantamento está pré-iniciado, boa fruição para quem gosta e para quem vai assistir ou quem vai digamos assim, se interessar por esse acervo, mas, ao mesmo tempo, tem todo um outro trabalho que é o que talvez vá vir nos anos a seguir, né? Sobre a problematização dessas práticas todas, que eu citei algumas detalhado, também dos impactos políticos, e dos impactos políticos e também do surgimento desses grupos em momentos políticos muito importantes da América do Sul, como a gente sabe, né, as ditaduras e todos os problemas decorrentes, né, de falta de liberdade de expressão e tudo. E a Cláudia também atua como um artista, abrindo uma frente muito importante na arte da performance, né? Ela reúne assim também um grupo de jovens artistas que se interessam pela performance e isso tem tido assim uma visibilidade e impacto muito grande. Mas bom, eu acho que vou passar a palavra a vocês, que eu falei bastante. Então, convido o Newton a começar. Agradeço muito a presença de vocês e desejo a gente uma boa conversa. Bom, boa noite. Também agradeço o convite para participar do bate-papo. Também espero poder contribuir para que a discussão possa ser aprofundada, né? Também relatando a minha experiência com o trabalho de circuitos compartilhados e outras incursões no nosso circuito artístico. Então, a princípio, eu fui convidado para falar um pouco dessa experiência dos circuitos compartilhados, né? Que é um projeto que vem desenvolvendo desde 2003, com antecedentes lá do 2000, e tem foco no trabalho, nos coletivos de artistas. Hoje em dia, eu até interpreto de outra forma, o foco seria autogestão cultural, né, nas artes visuais. Então, essas iniciativas onde os artistas se colocam à frente dessa possibilidade de criar campos de inter-relação do seu trabalho com o público e de refletir sobre esse trabalho, de criar contextos, né, e de evidenciar outras formas de atuação no nosso meio. Na real, esse é um assunto, sim, bastante recorrente e que eu considero também bastante importante no nosso meio de artes visuais, essa possibilidade da autogestão. Porque quando a gente às vezes pensa, e na minha formação foi assim, lá no começo dos anos 90, quando comecei a procurar um campo para expor, né, os trabalhos de arte, para desenvolver o trabalho de arte, a ideia que se tinha naquela época é que o circuito de arte era basicamente você se adaptar ao circuito dado, né? Então, museu, galeria, você se conformar a certos parâmetros. E com o tempo, na real, deu para perceber, tanto por releitura histórica ou por conseguir identificar outras formas de atuação no nosso meio, e também por vontade de que não fosse só isso, né, se adaptar a um circuito que muitas vezes não era tão motivador assim. Na real, foi vindo à tona a ideia de que o circuito de arte, né, é uma coisa bem mais ampla e complexa e cheia de riquezas e de possibilidades que não se traduz exatamente em você se conformar ou se adaptar a um circuito dado, né? E isso foi me levando a buscar
a identificar outros parceiros assim de diálogo. Eu falo aqui como artista, né, ainda que tenha desenvolvido também um trabalho de pesquisa, até teórico, tudo, para mim o ponto de vista ele é muito de artista. Então eu fui buscando ver outros artistas que também tinham desempenhado esse tipo de atuação e fazendo algumas relações históricas, pensando justamente num reforço assim desse tipo de diário, né, essa liberdade que se tem de agir no meio, né? Então, antes de falar dos circuitos compartilhados, como esse é um assunto recorrente, assim, então eu já desenvolvi algumas produções até textuais, tentando traduzir o que eu acho em relação a isso, né, esse meio. Eu gostaria primeiro de passar aquela imagem. Eu queria primeiro, então, o tema aqui do nosso encontro é práticas artísticas e suas inserções. E pensando nessa ideia de inserções aonde, né? E quais são os circuitos que a gente se insere e quais são os circuitos que a gente pode criar. Eu recentemente escrevi um texto chamado Da Paisagem Truvé ao Território Inventado, falando um pouco sobre essas concepções de circuito de arte no Brasil. E está meio fraco, mas a gente vai ali só... Estou desenhando esse gráfico um pouco para tentar interpretar um pouco essa cena e para tentar trazer à tona algumas questões que eu acho pertinentes em relação ao nosso meio, né? Então, eu tenho esse texto, né, da Paisagem Truvé ao Território Inventado. Ele tem um parágrafo lá que eu falava assim, né, num fluxograma ampliado de tendências, dá para dizer que a arte contemporânea no Brasil começou alguns rompantes assim, mais experimentais dos anos 60 e 70, né, na Lígia Clark, Eric Sica, Mário Pedrosa, né, do Corpo à Terra, Frederico Moraes, Walter Zanini, né, o Hélio, a Lígia, Cildo, enfim, tem depois vem o vídeo experimental, então você tem uma abertura, tem trabalhos críticos, né, são arte experimental, crítica, né, muitas vezes de conteúdo político, e você percebe em várias colocações dos próprios artistas, em manifestações por escrito até, essa visão. E depois, se a gente for ver assim, tipo, pelo menos o que haveria de ter mudado, o que mudou para quando, por exemplo, alguém da minha geração, quando começou a atuar, você não ter essa memória essa ancestralidade da nossa produção artística, a gente não ter acesso a isso. O que aconteceu, né? Então, muitas coisas aconteceram e eu tenho bastante vontade de identificar isso para discutir.